Para cada tela, um pincel. Para cada música, uma nota. Para cada poesia, uma letra. A Band é sua. Bom dia, está no ar o Bem da Terra, seja muito bem-vindo. No programa de hoje, uma especialista vai dar dicas de maquiagem. E você dorme mal à noite? O problema pode estar no colchão, a gente vai ensinar como escolher o melhor colchão. E o Bem da Terra recebe ainda um autor de um livro que aborda o cotidiano de forma poética. E tudo isso no ritmo do samba. O nosso convidado hoje é Dudu Nobre. Caixão, em caixa é coisa financiar e ninguém mais acha. Goiabada cascão, em caixa é coisa financiar e ninguém mais acha. Ramo de fogão de lenha na festa da pia comido com a mão. Já não tem na praça, mas como era bom. Hoje só tem milkshake, só tem misto quente e tabiação. Já não tem mais caixa de goiabada cascão. Goiabada cascão, goiabada cascão. Em caixa é coisa financiar que ninguém mais acha. Goiabada cascão, em caixa é coisa financiar que ninguém mais acha. É coisa financiar que ninguém mais acha, amor. É coisa financiar que ninguém mais acha. Dudu Nobre hoje alegrando o nosso Bem da Terra. E vamos ver a temperatura por todo o país. É uma manhã bem quente aqui em São Paulo, aqui na capital paulista. Hoje a mínima é de 20 graus e a máxima vai ser uma tarde bem quente, 31 graus. Em Lobo Leite, Minas Gerais, mínima de 17 graus, máxima de 31 graus. Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, um pouco mais frio, mínima de 16 graus, máxima de 23 graus. Caiana, Minas Gerais, mínima de 19 graus, máxima de 33 graus. E é lá de lá que vem a foto do nosso telespectador José. Daqui a pouco a gente mostra a foto, já consegue mostrar a foto do José? Bem, escreve pra gente, o WhatsApp é DDD 11 94258 9183. Lembrando que a foto mais bonita escolhida pela produção leva uma linda caneca do programa. Agora sim a gente tem a foto, essa foto do José. A gente mostrou ontem, ele enviou ontem, é uma foto linda. Obrigada, José, pela participação. José passeando aí pelos pontos turísticos do país. Você está viajando? Manda uma foto do ponto turístico que você está visitando ou mesmo aí da sua cidade. Agora a gente vai ver o que é manchete no Brasil e no mundo, começando pelo jornal Folha de São Paulo. E aqui a gente tem os debates, né? O debate que teve ontem com os candidatos à presidência. Sobe um pouquinho aí. Aqui tem todos os candidatos. É isso mesmo, falando do debate que foi ontem à noite entre os candidatos à presidência. E aqui a manchete da Folha de São Paulo: Caixa inibe competição em novo crédito consignado. E ali, falando sobre o debate, em alta nas pesquisas, Haddad vira alvo em debate. Agora a gente vai para o jornal O Estado de São Paulo. Coleção de raridades, falando da exposição na Biblioteca de Brasília. Na Biblioteca do Midlen, na USP. Midlen, que tinha uma grande biblioteca, um empresário que tinha uma grande biblioteca na sua casa. E aqui, voto útil não decola, Ciro e Marina atacam Haddad. Pesquisas indicam um cenário estagnado e candidatos da centro-esquerda travam duelos com petista em debate.
E aqui a gente tem uma foto bacana do jogo de ontem, né? O corintiano comemorando a vitória. Corinthians na final com gols de Danilo Avelar e Pedrinho. O Corinthians venceu o Flamengo por 2-1 e fará a final da Copa do Brasil com o Cruzeiro, que eliminou o Palmeiras. E agora a gente vai para o jornal Valor Econômico. Ofício da ANTT reconhece acordo em frete de retorno. Jornal Metro. Metro aqui falando do 10 segundos para vencer, traça a trajetória de Éder Joffre, ídolo do boxe. Fica aqui para quem gosta de cinema, para quem gosta de esportes, é uma boa dica de filme. E aqui também, falando do jogo que teve ontem na Copa do Brasil, nervos de aço, Corinthians e Cruzeiro despacham Flamengo e Palmeiras e estão na decisão. Aí a vitória, né? A alegria da vitória. E aqui a gente tem uma matéria uma manchete sobre São Paulo, que após 4 anos, linha Lilás se liga às demais. Aqui falando de São Paulo, das linhas de trem e metrô. E agora a gente vai para o portal UOL. Rio de Janeiro, intervenção deveria ir até o fim, mas a plano B por previdência, diz ministro. E aqui a gente tem as fotos. Rendeu expulsão dos dois lados após apito final. Jogadores do Cruzeiro e do Palmeiras se agridem. Uma pena isso, né? Violência não combina com futebol. Da vingança ao amor, veja momentos em que Daciolo roubou a cena em debate eleitoral. Aqui também sobre o debate no SBT. Analogia a Cabral e profecia, as frases mais marcantes dos presidenciáveis no debate. Debate que foi promovido também pelo UOL e pela Folha. E é isso. Agora a gente segue aqui com o programa, agora a gente vai falar sobre poesia, sobre o nosso cotidiano. Eu vou chamar o Mauro Felipe, ele é poeta e advogado. Tudo bom, Mauro? Tudo bem. Prazer. Obrigada pela presença. Mauro, esse nosso cotidiano conturbado, você transforma tudo em poesia, né? A vida fica um pouco mais doce, né? Com certeza. Já partindo do convidado de hoje aí, do Nobre, já estou em casa. Também que contigo, Renata. Obrigado. Mauro, você é advogado, né? Mas a literatura, né? A poesia começou antes na sua vida. Aos 16 anos você já escrevia? Como é que é a sua história? Adolescência. Eu sempre vivi no meio onde a fomentação da literatura e a escrita, colégio de cidade pequena, enfim. De onde era? Uruçanga, e continuo lá, graças a Deus, porque é a minha raiz, né? Eu estou aqui em São Paulo hoje, mas Uruçanga, jamais esquecerei, porque é a raiz, né? Todo mundo. Livros em casa, livros, gibizinhos do nosso tempo, folhetins, meus pais sempre trouxeram para os outros meus irmãos também, sempre rolando isso na mesa. É isso que eu prego, essa luta cotidiana de fomentar a escrita. É isso que eu prego. Porque o incentivo à leitura começa cedo, né? Principalmente quando os pais leem muito, a tendência é que os filhos leem também. Mas essa questão dos gibis, eu acho super importante, porque o gibi é a primeira porta, às vezes, para a criança começar a ler, assim como hoje tem os mangás e esqueci o nome daqueles desenhos japoneses que acabam influenciando. Haikais, o próprio cordel. O Nobre está aqui, a minha prova. As letras dele são inspiradas no cotidiano, nos folhetins e não em grandes obras, talvez por causa do mercado, que despontam mais, mas a nossa raiz, goiabada de cascão, é da minha terra também. Cascão e casca, né? É da minha terra também. Isso agrega toda a cultura, todo o nosso sentimento. Quando a gente toca, por exemplo, do nome agora, goiabada, cascão, nós vamos lembrar lá dos livrinhos, lá do nosso pai, trazendo para casa para tomar, enfim. Tudo agrega literatura, a arte principalmente. O grande barato do lance da literatura, principalmente o cordel, as literaturas mais características mesmo, né? É justamente estar falando daquele dia a dia, né? Uma coisa que eu procuro colocar muito nas músicas também. Interessante, Dudu, já te interrompendo, desculpa, Renata, essa letra de abertura aí, por exemplo, é o cotidiano, mas tem uma palavra muito interessante que vem depois, é atemporal. É verdade. Você vai cantar essa letra aí daqui a outras gerações que estão vindo pós nós, ela mantém-se atualíssima, porque nós vamos lembrar lá dos nossos bisavós. Tanto que é uma música da década de 80. Ó. É uma música da década de 80, que na verdade a Beth Carvalho gravou, depois eu tive o prazer de regravar, né? Mas você falou essa coisa de gibi, assim, esse dia a dia, né? Eu mesmo já me inspirei em gibi para escrever música.
Teve uma situação que eu tava fazendo uma música, né? Foi até um grande sucesso meu, junto com o Zeca Pagodinho, que eu vou botar teu nome na macumba. E aí na segunda parte a música deu aquela empacada, eu tava lendo o gibi do Tio Patinhas, falei, vou dar uma parada, vou ler um gibi. Aí fui ler o gibi do Tio Patinhas, tinha uma receita da maga patológica, aí a receita entrou tudo no samba, né? Pois é. A maga patológica era a bruxa, né? Que fazia os feitiços, né? É a bruxa que faz os feitiços. A bruxaria do bem. Foi a bruxaria do bem. Tanto é que saiu uma música. Tanto é que a música é, né, associada. Interessante, olha só. Você puxa também do seu cotidiano, desde a sua adolescência, por exemplo, da sua cidade? Olha você só, puxa? Renato, olha só como harmonizou aqui a conversa. Justamente meus textos, que eu não me adapto a grandes textos de romances. Eu sou tipo o Dudu Nobre, escrevo a letra e a maioria, né, Dudu? Eu creio que seja a mesma coisa. Sai. Sim, essa aí é uma delas, né? Sai do cotidiano e se tu não tiver um papelzinho, uma canetinha no momento, 5 segundos depois já se perde aqui. É verdade, Você é tem verdade. costume de anotar. Pra mim, assim, eu tenho muita facilidade por causa do celular. A né? madrugada. Agora com gravadores, né? Na madrugada, Dudu, quantas vezes sai correndo para pegar aquela notinha batendo no... É verdade. A gente que fica nessa coisa de arte, né? No ócio. É no ócio que é criado os melhores momentos. Mas por que você quis a poesia? Você começou com poesia aos 21, né? Por que você quis seguir esse caminho da poesia? É uma forma mais rápida de chegar? A literatura, ela tem várias formas de escrita. O haikai, no caso, até um grande romance, por exemplo, o Homo Deus, o Homo Sapiens, lançados agora recentemente, que o pessoal está mais na memória, só para mim fazer um paradigma. A poesia, para mim, é mais compilada. Eu consigo fazer o início, meio e fim e não cansar a leitura. Talvez nossa necessidade de hoje de leitura, talvez se perde por grandes obras, né? Que eu as leio também. Mas, porém, a parte restrita de sair um texto, uma letra da música, exemplo. Eu tenho letras musicadas por outros artistas. Elas saem daquele momento exato do teu sentimento, nada além do mais. Goiabada Cascão, se pegar num sujeito, aí é uma goiabada dura, se come até com queijo, né? Mas eu estou só citando, né, Dudu? Uhum. Mas o exemplo, mas a goiabada Cascão, mas se tu pegar lá a parte poética dela, a nostalgia, ela vem lá daquelas mulheres que socavam porque elas faziam duras justamente para não estragarem fácil, que não existia geladeira naquela vez. E quantos aqui é saudades da infância, você falando da sua infância? Fechou. Infantes não cansam, crianças não nos fazem cansar, nós que ficamos cansados, sem mais aquela energia em vê-las brincar. Minha infância passou, quero vê-la voltar, mas como não mais conseguirei? Reflito às crianças tudo que buscar. Ardilosos são os pensamentos que consomem o simples. No meu caso, estou aqui tentando lembrar de que me arrependi de não ter feito quando era criança. Muito. Isso é um sentimento, é alguma coisa que você até deixou? Emotivo. Exatamente, eu né? senti isso. Por exemplo, você não empinava pipa quando era criança? Tudo. Quem não jogou pipa, ourinho, biboquê, que é biloquê na região sul, bolinha de gude, e até hoje eu incentivo meus filhos nesta linha. Traz a interação gostosa, aproveitar as afetividades, fases, né? Momentos de fases, nada pulando fases. É lá que vem o conceito do crescimento. Aqui, olha só, eu estou aqui tentando lembrar do que eu não me arrependi de não ter feito quando criança. Eu tenho outro tema de outro livro, Renata, que o Dudu também, eu acompanho a tua carreira também, Dudu, foi criado também na base. Eu sou o filho mais velho, eu não tive skate, tá entendendo? Meus irmãos segundo já teve. Mas é um aprendizado, uma maturidade muito grande, porque agora a gente valoriza o que não teve. Você falou marcado essa questão de você não ter tido um skate, então é uma coisa que tem na sua memória, nessa questão do fato de ter sido mais velho, talvez a família não tivesse condições, pega um pouco isso? Até porque naquela época lá, o Dudu não... Eu estou sempre citando o Dudu, não vai me condenar depois, porque eu estou citando que como eu gosto de contrabaixo também, que tudo da adolescência, para ter um nível desse instrumento musical aí, na época que ele começou a tocar, ele tinha que vender praticamente a casa toda para tocar, e no fim tinha que vender uma caixa de som para poder tocar
um importado, aquela vez não existia. Então, essa nostalgia que não tive skate, não condenação dos meus pais. Pelo contrário, isso aí eu levo como pedestal de crescimento à minha vida. Não, sim, eu sinto, mas é uma questão dessa coisa de você lembrar da infância. Eu, por exemplo, eu tenho Muito. uma memória de um Natal em que minha tia, nós éramos em, sei lá, uns 10 sobrinhos, e minha tia me levou um vestido, tinha uns 7, 8 anos. E eu fiquei muito sentida porque ela me deu um vestido e não um brinquedo. Ela deu brinquedo para todo mundo, e eu lembro dela falando para minha mãe, mas eu achei o vestido tão lindo, eu achei que ela fosse gostar. Mas eu, como criança, não queria o vestido, eu queria o brinquedo. Então, essa é uma coisa que eu tenho marcado. A infância marca, né? Renata, eu prego com a minha esposa que a criança, eu tenho 2 crianças em casa, uma de 12, que eu considero criança ainda, ela quer escapar de mim, mas eu chamo de meu neném. Quantos Pai anos é ela mico. tem? Tem 12, a Anne. Beijo, já é Anne. adolescente. Minha coautora. Minha coautora. Daqui a pouco, para segurar, é difícil, pai. Não, Essa bater 15, 16 anos. com meu 12 pai. ela quer escapar, daí me dá um beijo no colégio. Pai, é mico, é mico. O que é mico? Me deixa na esquina. Me deixa aqui, senão eu te mato. É aquela história toda, né? E o pequeno de 6 anos, que é o Gabriel, botafoguense igual o pai, também participa. Cada um com seus problemas, né, bicho? Sim. Hoje eu sou Bangu. Então tem que vacinar agora, é mês que vem, tá? A vacina. O que acontece? Essas essências da vida, eu tô vendo teus olhos brilharem agora, Renata. Essas essências pequenas da vida, que é o suporte para a nossa velhice. Se tu não tiver valores arraigados lá do teu berço, você não tem valores a passar para os teus ascendentes ou descendentes, ou até colaterais, que são teus colegas de trabalho. Então, o que acontece? Esses valores, mesmo sendo adulto, fazendo sucesso, o Mauro está lá na Terra Nova, no programa da Renata, olha, mas eu não Bem posso... da Terra. Bem, no canal Terra Nova. Canal Terra Viva. Terra Viva. Nossa, tantas palavras, bem da terra. tantas palavras bonitas. É muita terra né? junta, meu Não pai. vamos matar de novo, gente. É muita terra Mas o junta. importante é terra junto e nova junto. O importante é estar aqui. O importante é estar com a Renata e o pessoal aqui, tua produção aqui. O que acontece? Aqueles momentos difíceis da vida, geralmente a gente supera os textos aí. Você Eles estão reproduzindo aqui o livro 9, que é o poesia, mais, né? que é o primeiro. Bem bacana. É o primeiro livro, de 2014, que é onde eu parti, que foi aquela tua primeira pergunta que eu fizeste para mim. Que justamente, na minha profissão é advocacia, vou mantê-la, porém me perguntaram também numa TV se é hobby. É um plano B da vida. Eu não considero né? hobby. O Dudu, ele toca música não por hobby. É uma necessidade, é uma veia artística que ele tem, que se ele não tocar música, ele poderia ser um grande... Eu estudei direito. Estudasse direito? Até o quinto Ninguém é período ali. perfeito, Dudu. Faz Ninguém é parte, perfeito. meu pai. Então é o seguinte, essas aí são as fases mais, talvez mais, são fortes, mas são mais leves no tocar no alheio. Em mim também, porque é uma crítica, autocríticas também. Mas eu tento florear em figuras de linguagem como exemplo Cascando e Rapadura. Tô fazendo propaganda de graça para ti. De repente ele não tá, de repente ele não tá fazendo falando da própria objeto. É isso que eu tô falando aqui. Agora, tem aqui a sua última obra, que é Humanos. Humanos. Isso é uma crítica a algumas pessoas que passaram pela sua vida ou a nossa sociedade em geral? A mim também. Você também? A mim também. Que tipo de poesias você colocou aqui? Não é um livro crítico, é um livro existencialista, é reflexivo. É o que está acontecendo que muitas pessoas não colocam num papel aquilo lá. Que tipo Por exemplo, de coisa? Hipocrisia. Hipocrisia. Desculpa o termo de ser usado hoje, mas eu considero, não todos, eu não posso generalizar também, né, Renato? Mas o ser humano, eu sou parte. Ele é, para mim, em grande parte do que já travou aí, é hipócrita. Olha Porque só. Às vezes a gente critica Olha o só. outro sabendo que a gente pode ter esse defeito também. A nossa história da humanidade, desde o Homo sapiens, o que mais se destaca na literatura são guerras. Hoje nós estamos aqui sobrevivendo, lutando, mas sempre não tem um dia que nós não falamos em guerra. Essa guerra vem de conflitos, pode ser até um conflito dentro do lar, marido e mulher, tá entendendo? Mas é um conflito. Eu tenho no Humanos aí uma reflexão, tirando um gancho de ti, Renata. Olha que reflexão, mas a reflexão é para mim também. Num conflito, a Renata
ela aceita o conflito, ela releva o conflito. Aí eu, por exemplo, nem todos, né? A maioria ou releva, que são poucos, quer dizer, a minoria, mas a maioria convive, coabita. Não vou manter, meu colega trabalha aqui para não coabita. Depois de um conflito, tem duas saídas só. A coabitação ou o perdão, né, que é muito difícil do ser humano. Isso é verdade? É verdade, infelizmente. Cada um tem que trabalhar. Mauro, obrigada pela participação, parabéns aí pelos livros. Deixa os seus contatos. Eu tenho Instagram, Facebook, YouTube, Mauro Felipe, da forma que está escrito aí, que é o PPE no final, FELIPPE, Mauro Felipe. Está aparecendo ali na tela. Isso. Tá bom, obrigada pela participação. Renata, muito obrigado. Santa Catarina, presente. Terra boa. Com a Renata aqui, com toda a tua produção, vindo para o Sudeste. E mandar um abraço para todo mundo de casa também. Santa Catarina, meu estado. Tudo Nobre, Rio de Janeiro, São Paulo, tudo misturado, né? Renata, simpatia, muito obrigado. Obrigada também. Obrigado, querido. Dudu, você também tem esse dom, assim, você pega coisas do seu cotidiano para sua música, né? Nas composições. Né? Com certeza, né? Eu também tive assim, o prazer de crescer num berço muito forte de cultura, né? Meu avô também era escritor, né? Meu pai também era escritor, e todo mundo fez a parte acadêmica, né? Meu avô era economista, meu pai engenheiro, o outro tio, um dos meus tios, era poeta também e advogado, né? E, poxa, quer dizer, acaba que todo mundo foi muito nessa linha, né? Assim, até gostei muito ali que são textos curtos, né? Quando a pessoa geralmente vai ler assim, os livros, a coisa mais maçante que tem, principalmente na literatura que tem hoje em dia, que é muita coisa jornalística, né? Muita coisa falando de dia a dia, é justamente essa questão, textos longos, né? Mas eu tive o prazer de crescer vendo e essa questão do meu cotidiano. Eu costumo dizer que eu sou um cronista do cotidiano, né? As minhas músicas são músicas que a gente fala de coisas do cotidiano e músicas que vão acontecendo naturalmente. É uma conversa com um amigo, é uma coisa que a gente vivenciou, uma história que, de repente, eu vi uma pessoa vivenciando, alguém falou pra mim, isso tudo acaba virando música. E você tenta passar essa importância que você vê da literatura para suas meninas também? Tento, para os 4, né? Até porque eu tenho adolescentes e crianças, né? Tenho uma de 3, tenho um de 7, uma com 15 e outra com 16, né? E, tipo assim, ela já tem o lance da leitura muito presente, né? A gente está sempre apoiando, logicamente que acaba que a temática da leitura vai mudando muito, né? Porque os jovens, eles têm muito essa questão de estar se ligando o que está acontecendo no meiozinho deles ali. É um Harry Potter, é um Star Wars, umas paradas assim. E às vezes eu fico olhando e falo, poxa, eu vejo o filme lá do Star Wars, pra mim já foi. Mas ele quer se aprofundar, elas querem saber o porquê que os Jedi, não sei o que, aquela coisa toda, né? Eu acho bem interessante, assim, e procuro estar sempre incentivando os meus menores, meus pequenos, né? Eu já apresentei o gibi para eles, né? Uma coisa que é super importante para os pais, né? Eu sei que às vezes é complicado, você chega do trabalho, você está cansado, você não tem tempo, mas você sentar ali com o seu filho, com as crianças, e você estar lendo, né, e você fazer todo aquele clima, porque é o grande barato, aquilo ali é uma experiência que a criança leva para a vida inteira. Eu pego minha guriazinha de 3 anos lá, eu pego uma revistinha e começo, mudou o personagem, já muda a voz, entendeu? Aí entra no momento de tensão, você já procura colocar atenção ali naquilo, né? O garoto já gosta mais de livros mesmo, aí eu já pego, fico com ele ali também nos livros, aí vai mudando, sabe? Você tem que fazer também, porque você parar e ler daquela forma que ela não vai ficar fixa, ela né? não vai ficar fixa. Acho que você tem que justamente mostrar que através da Lúdico, leitura, né? também tem momentos de emoção. E certeza que ela fica imersa, né? Quando você olha, ela já está dentro do universo do livro, né? Já está na imaginação. As crianças têm essa facilidade, né? As crianças têm essa facilidade de pegar e já você está contando a história, já está ali
curtindo. Tá bom. Dudu, pra gente ir pro intervalo, que música você pode cantar pra gente? Fazer o Tempo de Dondon. Tá bom. No tempo que Dondon jogava no Andaraí, nossa vida era mais simples de viver. Não tinha tanto miserê, nem tinha tanto tititi. No tempo que Dondon jogava no Andaraí, no tempo que Dondon jogava no Andaraí, e não faz muito tempo, no tempo que Dondon jogava no Andaraí, nossa vida era mais simples de viver, não tinha tanto miserê, nem tinha tanto tititi. No tempo que Dondon jogava no Andaraí, no tempo que Dondon jogava no Andaraí, propaganda era reclame, ambulância era dona assistência, bancada era um baita vexame, e pornografia era só saliência. Sutiã chamava porta-seio, revista pequena gibi. E no tempo que Dondon jogava no Andaraí, no tempo que Dondon jogava no Andaraí. Para cada poesia, uma letra. A Band é sua.